Um dos aspectos mais importantes de Game of Thrones e todo o seu universo é a guerra. Porém, ao mesmo tempo, uma das dúvidas mais comuns entre os fãs das crônicas é qual o real tamanho dos exércitos de Westeros. A princípio, isso poderia ser uma pergunta simples, porém, existem uma série de problemas que tornam bastante difícil definir o real poderio militar de cada região de Westeros. Mas no vídeo de hoje eu vou apresentar quais são esses problemas, quais são as respostas do canon sobre isso e também vou passar uma visão minha e talvez um pouco mais realista sobre como deve ser o real poder militar dos Sete Reinos. E esse eu espero que seja um primeiro vídeo de uma série curta que eu quero fazer aqui no canal, falando sobre a política de Westeros, os seus exércitos, as principais batalhas que ocorreram na história e também sobre algumas alianças militares importantes da história do continente. Então esse vídeo sobre os exércitos vai ser o primeiro, e se você curtiu a ideia, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. 0. Um aviso antes de começar. E também eu preciso fazer uma ressalva. Já existem muitos conteúdos na internet sobre o tamanho dos exércitos das crônicas. Porém, quase sempre essas informações são incompletas ou imprecisas. Isso porque o tamanho dos exércitos faz parte de uma grande inconsistência que existe nas crônicas, e que no futuro eu também vou trazer aqui para o canal um vídeo sobre esse assunto, que tem a ver com o tamanho do território e a população de Westeros. A verdade é que o Martin é muito vago e inconsistente quando ele trabalha o número dos exércitos. E, mais ainda, existe uma grande discrepância entre o suposto tamanho de exército que as regiões podem reunir e o que elas realmente reúnem nos livros, o que a gente realmente vê na prática. Isso acontece porque muitas informações que nós temos sobre os exércitos de Westeros vêm de fontes semi-canônicas, que são trechos perdidos de um livro ou outro, ou mesmo informações que são propositalmente exageradas na obra, ou mesmo falas que não ficaram muito claras do próprio George R. R. Martin. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer o que parece fazer mais sentido, analisando em especial o que nós vemos dos exércitos durante os livros, em especial durante a Guerra dos Cinco Reis. Além disso, para fazer esse vídeo, eu também usei como base um artigo do blog Fantasy War, que é um blog que aborda apenas o lado militar e bélico das obras de fantasia. Eu vou deixar o artigo dele na descrição do vídeo, mas o artigo dele é bem completo e vai para vários outros campos, analisando bem minuciosamente, comparando em especial, práticas de Westeros com o da vida real. Então o artigo dele é um pouco mais complexo e eu acho que para algumas partes ele ignorou alguns detalhes importantes do cânone. Então eu usei o artigo dele como base, mas no final das contas o que eu trouxe aqui pro vídeo é a minha visão, beleza? Então agora, sem enrolar mais, bora pro conteúdo. 1. Norte. E começando com o norte. Bom, segundo as informações que nós temos no cânone, o exército do norte poderia chegar a um total de 35 mil soldados. Porém, a verdade é que nós nunca vemos essa mobilização toda acontecendo no norte. Na real, os exércitos que nós vemos na história, os exércitos nortenhos, são muito menores. Por exemplo, quando Robb Stark estava reunindo suas forças para descer o Gargalo e iniciar a Guerra dos Cinco Reis para tentar resgatar o Ned Stark, ele comandava cerca de 12 mil homens, com cerca de 3 mil cavaleiros dentro desse exército e o restante de infantaria, ou seja, mais ou menos 9 mil homens de infantaria. Quando ele está em Fosso Cailin, o Sir Willis e o Sir Wendell Manderly se juntam ao Robb com mais 1.500 homens, sendo que desses 1.500, 20 eram cavaleiros, 20 escudeiros, 200 lanceiros montados, espadachins e cavaleiros livres, e os 1.200 restantes eram soldados a pé. Isso totalizava um total de 13.500 homens liderados pelo norte quando eles estavam em Fosso Cailin. E basicamente esse é todo o exército nortenho que vai para a Guerra dos Cinco Reis, 13.500 homens. Mais tarde, o exército do Robb vai se unir aos Frey e aos outros senhores das terras fluviais, o que vai dar uma grande turbinada aí nessa força nortenha. Porém, para essa parte do vídeo, a gente vai considerar apenas o poder de mobilização do norte. Então a gente tem que desconsiderar a parte dos senhores do Tridente que estavam no exército do Robb. Porém, a gente também sabe que quando o Theon Greyjoy tomou Winterfell, o Sir Roderick Cassel reuniu cerca de 1.500 homens para tentar retomar o castelo.
Mas a força do Ramsay, que traiu o Roderick Castle e matou as suas tropas, contava com 300 homens, sendo superada em um número de 5-1 pelas forças do Castle. Mas as forças do Ramsay naquele momento eram compostas por cavalaria, enquanto as forças do Roderick Castle eram todas de infantaria, e por isso grande parte das forças do Castle foi massacrada pelo Ramsay. Esse ponto é interessante porque mostra pra gente que, por razões óbvias, embora a maior parte de um exército marche para a guerra, ficam contingentes de defesa dentro do território. Isso também combina com o que a gente vê lá no 5º livro. Durante o casamento de Ramsay em Winterfell, é dito que o Hotter Amber tinha cerca de 300 lanceiros e 100 arqueiros para defender o castelo, enquanto o Mors Amber comandava mais ou menos 400 guerreiros do lado oposto, tentando atacar o Winterfell. Já o Lord Wyman Manderly trouxe também consigo para Winterfell 300 homens, provavelmente deixando um contingente ainda maior para a defesa de Porto Branco. Então, recapitulando, no momento em que Robb foi reunir o exército do norte, ele conseguiu reunir cerca de 14 mil homens. E, pelo que nós vemos dos números de reserva dos Bolton, dos Karstark, dos Amber e dos Manderly, a gente vê que cada casa ainda possuía mais ou menos uma força reserva que deixou no norte de 500 a 800 homens no total, enquanto a sua força principal marchava para a Guerra dos 5 Reis. Considerando que o norte possui mais ou menos 15 casas principais, e contando que cada uma tenha 800 homens de reserva, além das forças que enviou para lutar ao lado do Robb Stark, isso significa que o norte ainda teria cerca de 12 mil homens de reserva após a mobilização do Robb. Se a esse montante nós somarmos também os clãs das montanhas, que são mais ou menos 3 mil homens, os clãs das montanhas nortenhos nesse caso, a gente teria 15 mil homens total de reservas lá no norte. Inclusive, esses homens dos clãs das montanhas vão se aliar ao Stannis lá no 5º livro, na tentativa dele de retomar o Winterfell. Mas, ao que parece, os clãs das montanhas nortenhas não participaram da Guerra dos 5 Reis, até porque provavelmente eles ficam meio distantes, né, ali do epicentro do norte, então talvez fosse meio complicado esperar os clãs para se reunirem para a batalha. Então, os clãs provavelmente não participaram da Guerra dos 5 Reis e só ajudaram o Stannis, então eles tinham meio que força total ali. Ou seja, somando os 14 mil homens que marcharam com Robb Stark no primeiro livro e os 12 mil homens de reservas que a gente vê no decorrer da história e mais os 3 mil homens dos clãs, o norte teria uma capacidade de mobilização próxima dos 30 mil soldados. Ou seja, um número inferior aos 35 mil soldados que algumas fontes afirmam, mas dá para dizer que a gente está dentro de uma margem de erro. Contudo, esse número conta com um contingente de reserva. Porém, na prática, é muito mais provável que o norte consiga reunir, no máximo, 20 mil espadas para lutar ou enviar um exército para o estrangeiro, enquanto deixa cerca de 40% das forças como reservas dentro do seu território. Essa margem combina também com o número que a gente vê de mobilização das forças nortenhas durante a Dança dos Dragões, quando o Lord Cregan Stark reúne 10 mil soldados para lutar pela Rhaenyra, em adição aos 2 mil lobos do inverno que já tinham partido antes no começo do conflito. É bem provável que o Lord Cregan não estivesse disposto a reunir toda a sua força para lutar pela Rhaenyra e se meter na luta entre os dragões. Por isso ele deixou a maior parte do seu exército em casa. Mas ainda assim, esse número de 10 mil soldados do Lord Cregan combina com o que a gente está vendo da mobilização do norte. Fica ali numa margem de 10 mil homens quando o Senhor de Winterfell reúne suas forças para lutar. E se a gente extrapolar, talvez ele consiga reunir uns 20 mil. Mas dizer que o exército do norte tem a capacidade de marchar com 35 mil homens é exagerado. Na real, o único momento da história que a gente ouve falar do norte reunindo mais do que 13 mil homens para uma marcha é quando o rei Torrhen Stark liderou cerca de 30 mil soldados nortenhos para enfrentar o Aegon Conquistador. Mas não só esses números poderiam estar inflados para valorizar a conquista Targaryen, como a gente sabe que aconteceu na época do Daemon I, como também é uma informação muito vaga, já que não houve combate e as tropas nortenhas estavam espalhadas ali pelo Gargalo, que foi uma região que nenhum mestre foi ali verificar, então provavelmente esse número podia ser bastante inflado. Além disso, mesmo que fosse um número real, dá pra gente também dizer que era uma situação em que o norte estava tentando defender o seu território, o que acaba mobilizando uma maior parte da população. Afinal, nesse caso, ou você luta para defender o seu território, ou você morre, já que o inimigo está no seu quintal. É o que a gente vai ver acontecendo durante a conquista com Dorne, por exemplo.
Por isso eu acredito que num cenário de guerra o norte possa reunir 20 mil homens para lutar e tenha mais 40% desse número como reservas no seu território, totalizando algo entre 28 e 30 mil homens no total, considerando uma mobilização máxima. Inclusive, para todos os territórios que eu vou falar agora em diante, eu vou considerar esses dois números. Um valor inicial de mobilização efetiva dos exércitos e mais 40% do que esses territórios podem ter como reservas. E lembrando também que para facilitar as contas aqui, eu vou geralmente arredondar os números, beleza? 2. Terras fluviais. Bom, no segundo livro, quando a Catelyn vai se encontrar com o rei Renly Baratheon, ele diz que sabe que Robb cruzou o Tridente com cerca de 20 mil homens, e que com os senhores do Tridente se unindo a ele, ele poderia chegar a um valor de 40 mil soldados no total. Isso indica que, no total, as terras fluviais poderiam ser capazes de mobilizar entre 20 a 24 mil homens. De fato, mais tarde na história, o Edmure afirma que, quando toda a sua força estiver reunida, ele deverá ter 8 mil soldados de infantaria e 3 mil cavaleiros. E sua estimativa é apoiada pela Catelyn quando ela diz que o Tywin tem o dobro dos números de Edmure durante a Batalha dos Vals. Esse é provavelmente um problema prático que o Edmure tem devido ao fato de que muitos senhores não apareceram para defender Correhill porque defendiam suas terras dos ataques dos Lannisters, já que o próprio Edmure liberou seus vassalos para que eles pudessem defender os seus castelos. Isso indica, de modo geral, que faz sentido que a força dos rios chegue muito perto dos 20 mil homens. Mas é um pouco curioso que as terras fluviais possam reunir um número tão baixo. Primeiro porque o território é bastante extenso e, até onde a gente sabe, ele é bastante fértil. Então, é um território cheio de rios. Então, eles deveriam ter uma população maior e, portanto, ser capazes de uma mobilização mais forte. Além disso, durante a história, a gente vê que só a Casa Frey consegue reunir 4 mil soldados. E tirando eles, as terras fluviais têm pelo menos mais 25 casas. Isso significa que cada nobre nas terras fluviais pode reunir apenas 800 guerreiros? É um número muito baixo, especialmente se a gente compara com os Frey, que podem reunir um valor muito mais alto do que isso. Por que os Frey são tão mais poderosos que o restante das terras fluviais, inclusive, aparentemente, mais poderosos que os próprios Tully? Ainda assim, durante a Dança dos Dragões, a capacidade de mobilização das terras fluviais também é bem baixa, com cerca de 4 mil soldados que eles conseguem reunir para a batalha. Mas, via de regra, durante o livro Fogo e Sangue, pareceu que o Martin quis baixar o tamanho de todos os exércitos. Provavelmente porque se a gente olha para a Europa medieval, na vida real, a gente vê que as batalhas costumavam ser bem menores, com exércitos que iam de 10 a 15 mil homens, isso para as batalhas mais importantes, como a Batalha de Agincourt, que teve 30 mil homens no total, com 15 mil soldados para cada lado. Ou seja, bem distante do que o Martin acaba abordando em cenários como a Rebelião do Robert, em que a Batalha do Tridente teve 45 mil homens, né, lutando, um número bastante exagerado para cada lado. Além disso, seguindo uma explicação canônica, é provável que os Lordes de Westeros não quiseram se envolver tanto na Dança dos Dragões, afinal, eles não ganhavam muito com isso, porque o que eles iriam receber participando de uma guerra interna dos Targaryen? Provavelmente boa parte de seus exércitos ia acabar queimado por um dos lados, e se eles apoiassem um lado vencedor, eles não teriam feito mais do que sua obrigação, porque era apoiar o lado real, e se eles apoiassem o lado perdedor, eles iam sofrer alguma punição. Então fazia muito mais sentido para as grandes casas não se envolverem. Quem se envolveu mais na Dança dos Dragões foram casas menores, provavelmente buscando algum tipo de ascensão social ao apoiar o lado vencedor. Enfim, agora voltando para as terras fluviais, como esse aqui é um cenário da Guerra dos Cinco Reis, que eles já estavam defendendo o próprio território, talvez não faça sentido somar os 40%, porque provavelmente a gente já estava vendo uma mobilização máxima das terras fluviais com esses 20 mil soldados. Mas, ainda assim, se a gente somar os 40% como um boost, as terras fluviais ficaria com cerca de 28 mil soldados na sua capacidade máxima de mobilização. E acho que esse número faz bastante sentido, porque se a gente pensa, o Renly fala de 20 mil soldados dos Senhores do Tridente, mas ele conta que o Robb já tinha 20 mil, só que desse exército de 20 mil do Robb, já tinham 4 mil dos Frey, que são das terras fluviais. Então, um número de entre 24 e 28 mil faz bastante sentido para os Senhores do Tridente. 3. Terras ocidentais.
Durante a Batalha do Ramo Verde, ainda no primeiro livro, é dito que as tropas Lannisters tinham 4.000 homens de cavalaria pesada na ala direita e 300 homens servindo como guarda-costas do Sir Kevan. A reserva desse exército era de 5.000 homens, com metade cavalaria e metade infantaria, enquanto a ala esquerda, perto do rio e em terreno irregular, era composta por cavalaria leve. Abre aspas. Arqueiros montados em gibões de couro, uma massa fervilhante de cavaleiros livres e mercenários indisciplinados, trabalhadores de campo em cavalos de aração armados com foices e as espadas enferrujadas de seus pais, garotos sem treinamentos em ensopados de Lannisporto e Tyrion e seus clãs das montanhas. Fecha aspas. Essa parte das tropas mais frágil do exército Lannister era uma isca para o Robb Stark, porque se esperava que essa tropa quebrasse e incitasse os cavaleiros nortenhos a perseguir e aí criasse uma brecha para os Lannisters atacarem com mais força. Isso explicava por que essa ala do exército Lannister tinha tão baixa qualidade. Mas eu trouxe isso aqui porque isso mostra que, embora os exércitos de Westeros tenham muitas tropas profissionais, no caso os cavaleiros, e semi-profissionais de guardas que eram recrutados ou convocados com certa frequência, os exércitos de Westeros também eram compostos por um número significativo de recrutas não treinados. E até mesmo as terras ocidentais, que são tão ricas, tinham essa ralé como parte das suas forças, o que significava que no restante de Westeros provavelmente o cenário era ainda pior. Talvez com exceção da Campina, que também tinha uma grande tradição de cavalaria. Mas isso mostra que a qualidade das tropas de Westeros também é bem questionável. Por outro lado, os Lannisters tinham expectativa de que o Sir Stafford Lannister treinasse adequadamente parte desses soldados ralé lá em Cruz-a-Boi antes deles serem atacados pelo Robb. E esse exército em treinamento de Cruz-a-Boi era de cerca de 30.000 homens. Além disso, é dito que o acampamento Lannister sob o comando do Lord Tywin, ao qual o Tyrion se junta no primeiro livro, tinha cerca de 20.000 soldados. Enquanto isso, Jaime Lannister liderava um terceiro exército, sitiando Correrio com 12.000 soldados de infantaria e 2.500 cavaleiros. Ou seja, somando tudo isso, a gente tem um número que indica que os Lannisters dispunham de pelo menos 35.000 soldados prontos para a guerra, assim que o conflito começou, e eles ainda tinham esperança de conseguir treinar mais 30.000 soldados em Cruz-a-Boi, totalizando assim um efetivo de 65.000 soldados. Aqui os Lannisters parecem estar usando quase todo o seu potencial de guerra, mas se a gente somar 40% a esse efetivo, como a reserva que ficou nas terras ocidentais, a gente soma um total de mais 26.000 homens para ficar defendendo o território. Isso também faz sentido porque Lannisporto possui uma boa capacidade naval que não foi usada durante a Guerra dos Cinco Reis. Durante a primeira rebelião Greyjoy, o Victarion incendiou cerca de 30 navios da frota Lannister em Lannisporto. Se a gente considerar que os Lannisters possuem 30 navios de guerra, que suportam cerca de 130 soldados cada, eles ainda teriam uma capacidade naval de quase 4.000 homens, o que já complementa muito desses 26.000 soldados da reserva ali das terras ocidentais. Ou seja, durante a Guerra dos Cinco Reis, a gente vê um exército Lannister de cerca de 65.000 soldados, mais 26.000 que seriam as reservas aí do território. É isso que eu estou estimando para eles. 4. Terras da Coroa. Quando Davos foi visitar os Stannis em Pedra do Dragão, havia 3.000 homens acampados na ilha. Isso provavelmente não incluía os marinheiros da frota, que consistiam em galés de guerra, naus e coches. Mais tarde, ao sitiar Ponta Tempestade, Stannis tinha cerca de 5.000 homens, dos quais 400 eram cavaleiros. O número desconhecido desses soldados que os Stannis tinham eram mercenários, já que Stannis tinha reunido e contratado vários mercenários antes, mas as tropas do próprio Stannis provavelmente somavam no máximo 3.000 soldados. Além disso, boa parte da força principal do Stannis vinha pelo mar. O Davos diz que o Stannis tinha cerca de 200 navios durante a Batalha do Água Negra e que o Joffrey tinha apenas 50. Isso significa que a frota real completa tinha cerca de 265 navios, porque 15 navios do Stannis acabaram se perdendo numa tempestade pouco antes deles chegarem à Baía do Água Negra. Esses navios, em grande parte, eram galés de guerra. Se a gente considerar que cada galé possuía cerca de 35 soldados, que é um número plausível, especialmente pensando que as galés precisavam de muitos remadores, deixando menos espaço para soldados, isso significa que no total o Stannis dispunha de cerca de 7.500 homens no mar quando tentou invadir Porto Real.
Vale lembrar que quando o Stannis ataca a Porto Real durante a Batalha da Orga Negra, ele já tinha uma parte da força da Campina e boa parte dos Senhores das Terras das Tempestades ao seu lado. Porém, essa força que veio da frota naval provavelmente era boa parte composta dos soldados que o Stannis dispunha já quando ele dominava a Pedra do Dragão. Então dá para considerar que uma parte desse exército seria das Terras da Coroa. Enquanto isso, do outro lado do conflito, a gente tem os Lannisters defendendo a cidade. É dito que a patrulha da cidade de Porto Real contava com 2.000 homens durante o reinado do rei Robert, embora esses homens não fossem propriamente soldados. O número da patrulha da cidade foi eventualmente expandido pelo Tyrion para 6.000 homens, embora a maioria deles fosse homens meio inúteis. Foi mais para dar número do que qualquer outra coisa. E o Tyrion também diz que ele tinha 300 cavaleiros, escudeiros e homens de armas em Porto Real, além da própria patrulha da cidade, embora alguns desses homens de armas pudessem ser Lannisters, bem como 800 mercenários defendendo a capital. Isso significa que se a gente juntar os 7.500 soldados do Stannis, mais os 7.000 defensores de Porto Real, a gente teria um efetivo de cerca de 14.500 soldados das Terras da Coroa. Mas esse número pode estar inflado pelo uso de mercenários e também pelo fato do Stannis já ter nas suas forças homens das Terras da Coroa, de Pedra do Dragão, homens das Terras da Tempestade e homens da Campina compondo o seu exército, e a gente não sabe exatamente qual era a divisão. Mas se a gente voltar no tempo e for lá para a Dança dos Dragões, a gente vê um determinado momento da história em que o Sir Criston Cole consegue reunir cerca de 3.000 soldados das Terras da Coroa para marchar pelo território e tentar derrubar os apoiadores da Rhaenyra. É claro que a gente precisa considerar que na época as Terras da Coroa também estavam divididas entre os negros e os verdes, e que havia uma grande parte do exército das Terras da Coroa que não estava sendo convocado, que de alguma forma estava neutro ou não queria participar ativamente das batalhas. Então dá pra gente dizer, e faria sentido, que o Sir Criston Cole naquele momento tinha apoio de algo próximo a 1/3 do efetivo total da região. E também vale considerar que os Velaryon, que eram a casa mais poderosa e provavelmente com maior exército, apoiava a Rhaenyra. Então, de fato, uma boa parte do poderio militar das Terras da Coroa estava pendendo para ela, e por conta disso, o Sir Criston Cole não conseguiu reunir o exército total. Mas, considerando então os dois períodos, a Dança e a Guerra dos Cinco Reis, faz sentido que a gente possa estabelecer que as Terras da Coroa consigam erguer entre 10 a 15 mil soldados ali para uma guerra efetiva. Isso também combina com o número de soldados que o príncipe Rhaegar Targaryen reuniu para a Batalha do Tridente. Ele tinha um exército composto em especial com 10 mil soldados dorneses, uma parte de soldados das Terras da Campina, que já tinham um exército muito grande, e o restante era composto por soldados das Terras da Coroa, provavelmente a maior parte do exército composto por homens das Terras da Coroa, o que deve indicar também aí um efetivo de 15 mil soldados. E se a gente somar a esses 15 mil soldados das Terras da Coroa mais 40%, a gente deve ficar aí com um número de 21 mil soldados totais aí da capacidade de mobilização das Terras da Coroa. E vale lembrar que apesar desse território ser o menor território do continente, tirando as Ilhas de Ferro, as Terras da Coroa provavelmente são um território mais povoado, mais denso, especialmente pela presença de Porto Real e outros portos que existem ali na região, como Val do Caso, Deriva Marca e etc. Isso faz com que seja plausível que eles tenham uma capacidade próxima, mas um pouco menor do que o norte, por conta da sua densidade populacional, enquanto o norte sofre justamente o problema contrário. Eles têm um território muito mais vasto, mas muito menos povoado. 5. Ilhas de Ferro. Quando Theon Greyjoy visita o seu pai Baelon, lá no segundo livro, ele vê pelo menos 50 ou 60 dracares ancorados em Pike. Embora isso não represente ou represente apenas uma fração da força total das Ilhas de Ferro. O próprio Theon reflete que, a bordo de um dracar, cada homem das ilhas é um rei, e as Ilhas de Ferro são chamadas de Terra dos 10.000 Reis, indicando que haveriam 10.000 navios nas Ilhas de Ferro. Mas isso provavelmente é um exagero. Inclusive, quando aparece na história, o Lord Goodbrother vem com apenas 40 dracares, e os Goodbrothers são uma das casas mais poderosas das Ilhas de Ferro. Porém, lá em O Festim dos Corvos, a rainha Marjorie Tyrell afirma que foram noticiados que 1.000 navios das Ilhas de Ferro estavam atacados
atacando a região dos escudos, que fica na Campina. Porém, os Merryweather falam que algum tolo contou o número dobrado, enquanto o capitão do navio Caçadora declarou que centenas de navios afligiam a costa da Campina e que sem a frota Redwyne eles não poderiam ser detidos. Isso indica, então, que a gente tem um número aproximado de 500 navios que estavam atacando a região dos escudos. Porém, mais tarde na história, é dito que o Victarion leva consigo cerca de 9/10 da frota de ferro para lutar lá em Meereen. E no quinto livro, A Dança dos Dragões, é dito que 93 navios da frota de ferro navegavam por Essos. Portanto, a gente pode estimar que a própria frota de ferro tinha no máximo 100 navios. Mas vale lembrar que a frota de ferro em si não condiz com toda a força dos Nascidos de Ferro, mas é apenas a sua frota mais organizada e a parte mais poderosa, né, da frota dos Nascidos de Ferro como um todo. Os navios mais importantes, mais bem treinados, enfim, é a tropa de elite de todo o poderio dos Nascidos de Ferro. No caso aqui, frota de elite. Então, mesmo que o Victarion leve a maior parte da frota de ferro para Essos, a campanha dos Nascidos de Ferro continua na costa de Westeros. Então, isso poderia indicar que existem pelo menos 500 navios dos Nascidos de Ferro que atacaram a Campina. E posteriormente, 90 desses navios foram levados pelo Victarion para Essos. Mas beleza, a gente então tem uma ideia de quantos navios os Nascidos de Ferro têm, mas como calcular o poderio deles de homens? Bom, no primeiro livro, o dracar que o Theon usa na história é aparentemente de tamanho médio, menor que as naus capitâneas. Ele tem 30 metros de comprimento, 50 remos e um convés suficiente para 100 homens. No entanto, historicamente, um dracar com 30 cadeiras de remo teria 30 metros de comprimento e uma tripulação de 70 a 80 pessoas, enquanto um dracar de 60 remos tinha 20 bancos de remo e 40 remadores. Sendo assim, um dracar do tamanho do Theon, com 30 metros e 50 remos, teria 25 bancos para 50 remadores e uma tripulação total de 60 pessoas. Se cada navio dracar dos Nascidos de Ferro conter 60 homens, isso indicaria um poder de 30 mil saqueadores para os Nascidos de Ferro. Esse é um número bastante alto para os Nascidos de Ferro, especialmente se a gente comparar com o que eu trouxe aqui do norte ou das terras fluviais. Especialmente pensando que as ilhas são um local inóspito, menos povoado e com poucas áreas férteis. Porém, aqui a gente não está falando de soldados, mas sim de saqueadores. E basicamente todo homem nascido nas ilhas serve como um saqueador em potencial a partir dos 14 ou 16 anos. Essa é a cultura deles. Então o número é bastante alto, mas a gente não está falando de soldados treinados ou de semi-treinados, mas sim de marinheiros que também vão tentar a vida saqueando. Por isso que o número é maior. E bom, é dito também que a Asha conseguiu manter 40 dracares para si quando fugiu do Euron. Se a gente contar os 60 homens por navios, a Asha ainda teria uma força de 2.400 homens. Mas, como as ilhas não têm soldados de fato, e como o território está dividido, eu acredito que eles não possuam uma reserva de 40% como os outros territórios. Eu acho que essa é a mobilização máxima aí das Ilhas de Ferro. 6. Terras da Tempestade e Campina. O Renly Baratheon, com todo o poder de Ponta Tempestade e de Jardim de Cima a seu favor, conseguiu reunir um exército de quase 100 mil homens. Quando a Catelyn chega ao seu acampamento, o Renly observa que ele tem 80 mil soldados naquele momento, o dobro do número das forças do Robb, e que ele teria outros 10 mil em Jardim de Cima e ainda uma forte guarnição em Ponta Tempestade. Mais tarde, em uma conversa particular, o Stannis afirma que, na verdade, o Renly deixou 60 mil homens de infantaria em Ponte Amarga, e aí marchou com a sua cavalaria para responder ao cerco que o Stannis fez em Ponta Tempestade. Isso significa que a força total do Renly era de 20 mil homens de cavalaria, que foram com ele para enfrentar o Stannis, e mais 70 mil homens de infantaria, somando a infantaria que tinha em Ponte Amarga e a reserva que ele diz ter deixado em Jardim de Cima, totalizando um total de 90 mil soldados. Porém, desses 70 mil homens de infantaria, apenas 50 mil eram da Campina, enquanto outros 20 mil vieram das Terras da Tempestade. A gente sabe disso porque mais tarde na história, o Mindinho afirma que o casamento do Joffrey com a Margaery vai trazer 50 mil espadas
pro lado do Trono de Ferro. Ele fala até que a Marjorie traz consigo 50 mil espadas, indicando que esse é o efetivo total da infantaria Tyrell. Da mesma forma, dos 20 mil cavaleiros do Renly, é provável que 15 mil fossem homens da Campina, enquanto 5 mil fossem homens das Terras da Tempestade. Sendo assim, durante a Guerra dos Cinco Reis, a Campina reuniu 15 mil cavaleiros e mais 50 mil soldados de infantaria, totalizando um poderio militar de mais de 65 mil homens. Se a gente somar mais 40% para a reserva do que ficou lá na Campina, a gente teria um poderio total de 90 mil homens da Campina, um valor bastante próximo ao dos Lannisters, o que faz sentido, já que esses dois territórios sempre têm essa vibe de serem os mais poderosos de Westeros e com um poderio militar equivalente. Talvez com o lado pendendo para Campina, porque a Campina tenha mais cavaleiros que os Lannisters. Além disso, também faz sentido que a Campina tenha uma boa força de reserva, porque a gente tem que considerar a frota Red Wine na Árvore, que é considerada a única força no mundo capaz de conter os Homens de Ferro. E o Lord Paxter Redwyne possuía cerca de 200 navios de guerra. Supondo que a gente aplique aqui a mesma lógica para os navios Redwyne que a gente usou para os navios do Stannis nas Terras da Coroa, 200 navios de guerra teriam cerca ali entre 7.500 e 10 mil homens, dependendo do tipo do navio. Já nas Terras da Tempestade, a gente vê que o Renly tinha pelo menos 5 mil cavaleiros e 20 mil homens de infantaria. Porém, durante a Batalha do Água Negra, o Stannis tinha 16 mil soldados montados com ele. Uma parte, provavelmente, desse número era de homens das Terras da Coroa, como a gente já falou, alguns poucos da Campina e o restante das Terras da Tempestade. Então a gente não sabe dizer desses 16 mil soldados montados do Stannis quanto era de cada região. Ainda assim, dá pra gente supor que a maior parte era das Terras da Tempestade e que, portanto, as Terras da Tempestade possam reunir cerca de 7 ou 8 mil cavaleiros. Somando com os 20 mil homens de infantaria, a gente teria uma força próxima dos 27 mil soldados no efetivo total das Terras da Tempestade. E com mais 40%, a gente teria um total de 37 a 40 mil soldados para as Terras da Tempestade na capacidade máxima de mobilização deles. 7. Vale de Arryn. De todos os territórios, o Vale de Arryn é o qual a gente tem menos informações. Na verdade, o próprio Martin afirmou que o vale teria um poder similar ao do Norte e ao de Dorne. Porém, sabemos que isso é impreciso e não diz muita coisa. E para piorar, o Vale não participa da Guerra dos Cinco Reis, então a gente tem pouco no que se basear. Porém, durante os livros, quando o Mindinho se torna regente do Vale, os senhores declarantes conseguem reunir 20 mil soldados para se opor ao Mindinho. No total, eram 6 senhores declarantes. Fazendo uma média, dá para dizer que cada senhor declarante reuniu ali 3 mil soldados. Se a gente considerar que essa é a média de capacidade dos Lordes do Vale e que existem cerca de 17 casas maiores dentro do Vale de Arryn, poderíamos supor que o Vale pode levantar cerca de 50 mil soldados no total. Mas se a gente pegar esse número e considerar o que o Martin falou de ser uma capacidade de mobilização parecida com o Norte e com Dorne, faz sentido a gente pensar que 50 mil soldados seria, sim, o máximo do máximo da capacidade do Vale de reunir forças. E, apesar do Martin ser o Senhor Todo-Poderoso de Westeros, faz menos sentido o Vale de Arryn conseguir reunir uma capacidade parecida com o Norte e com Dorne. Se a gente considerar o que nós conhecemos do lore da história, faria mais sentido pensar que o Vale é mais poderoso que Dorne e que o Norte. Não só porque o terreno do Vale é muito mais fértil e mais povoado do que Norte e do que Dorne, como o Vale tem uma forte tradição de cavalaria e uma forte cultura de conflitos internos. Até mesmo eles têm postos militares, diferente do Norte ou dos Dorne. O Vale tem os Portões da Lua, por exemplo, que tem um cargo fixo ali do defensor, do guardião do Portão da Lua. Eles já passaram por vários problemas de crises sucessórias, o que fez com que os próprios lords do Vale tivessem que intervir, o que faz sentido com que eles tenham essa cultura de manter tropas de prontidão, além do fato de o Vale ter a frota Arryn em Vila Gaivota, o que também faz com que eles aumentem aí a capacidade de mobilização. E a gente vê a frota Arryn participando tanto da conquista, enfrentando as forças Targaryen, vencendo inclusive a frota Targaryen durante a conquista, como também, até a Visenya chegar com o dragão, como também participando da Dança dos Dragões.
Então faria mais sentido o Vale ter um poder superior a Dorne e ao norte. Então eu acho que 50 mil soldados no total deles faria sentido, mas respeitando então a fala do Martin, dá pra dizer que o Vale pode mobilizar ali pra uma guerra, pra enviar um exército pro estrangeiro, que eles têm de prontidão 30 mil homens na prática, o que combina com o que a gente já falou do norte e com o que a gente vai falar agora de Dorne. 8. Dorne. Bom, no quinto livro, quando está em Meereen diante da rainha Daenerys, o Quentyn Martell afirma que Dorne possui 50 mil lanças e espadas à disposição da rainha dragão. No entanto, esse número provavelmente está bem inflado. Na verdade, nos livros, o príncipe Doran Martell afirma que ele tem 20 mil tropas prontas para marchar contra os Lannisters, mas confirma que ele jamais iria mobilizar toda a sua força, deixando Dorne desprotegida. Sendo assim, se os 20 mil soldados do Doran Martell for 60% do efetivo total de Dorne, a gente pode afirmar que o território pode ter um contingente total de 35 mil soldados, o que torna Dorne um território parecido com o norte, o que a gente sabe que faz sentido. Ambos os territórios são grandes, com dificuldades criadas pelo clima, portanto faz sentido que a taxa de habitantes seja mais baixa e, portanto, que os exércitos sejam menores também. Ainda assim, é provável que em períodos de invasão, como na conquista, todo o povo dornês tenha se mobilizado para lutar, aumentando em muito esse contingente, e aí a gente chegaria a um número mais parecido com o do Vale de Arryn, que eu trouxe aqui, de cerca de 50 mil soldados. Mas, de novo, isso com Dorne sendo atacada e com toda a população se mobilizando ali para tentar lutar. Mas é isso, gente. Esses foram os números que eu trouxe aqui dos territórios de Westeros. Lembrando que é uma informação muito imprecisa que a gente tem sobre os exércitos de Westeros como um todo, os exércitos dos Sete Reinos. Não só porque ora o George R. R. Martin acaba inflando esses números e ora ele acaba desinflando, murchando esses números, como o número que a gente tem da capacidade total de mobilização nunca reflete o quanto esses exércitos de fato mobilizam dentro da história. Aqui eu tentei trazer uma visão meio realista, de acordo com o que a gente vê os exércitos mobilizando dentro dos livros, e somando aí um valor para que eles tenham deixado de reserva e de tropas de reposição e tudo mais. Nada escrito em pedra aqui, é só uma observação. Como eu disse, eu também usei como base o blog do Fantasy War, mas mudei alguns números que ele trouxe do que não fizeram sentido para mim quando ele fala sobre o cânone, porque eu acho que é um cara que, por mais que tenha ali bastante referência para falar sobre exércitos da vida real e que seja um cara apaixonado por fantasia, me pareceu, lendo o texto dele, que ele não gosta tanto assim das Crônicas de Gelo e Fogo e que ele ignora algumas partes do cânone. Mas eu tentei trazer aí uma visão um pouco mais aprofundada do que a galera geralmente traz, porque geralmente a galera só pega esse número geral, né, do que é dito ali de fontes semi-canônicas e tal, e não se aprofunda muito dentro dessas questões territoriais, das questões geográficas, do que a gente vê de fato os exércitos reunindo. Eu acho que o exemplo do norte é o exemplo mais que faz mais sentido disso. A galera fala que o norte pode reunir 35 mil soldados, mas isso não chega nem perto do que o Robb Stark reúne para salvar o Ned Stark. Então assim, a maior parte dos senhores resolveu mandar 1/3 das forças só. Tipo, ninguém achou que era realmente importante libertar o Ned Stark, ninguém confiou tanto. E depois, quando o Robb é declarado rei do norte pelos seus próprios senhores, ninguém acha que seria interessante mandar reforços? Lembrando que um dos problemas que o Robb acaba sofrendo durante a história é a falta de homens. O Robb acaba sendo obrigado a reatacar os Frey, justamente porque ele perdeu os Karstark e perdeu os Frey, e ele estava com falta de soldados. Ou seja, se o norte consegue reunir 35 mil soldados, mas o Robb só leva 10 mil pro começo da Guerra dos Cinco Reis, e depois ele precisa de mais homens, ele não tinha 20 mil homens à disposição lá no norte? Se o exército nortenho pode reunir tudo isso, por que o Robb não ordenou que as casas reunissem de novo mais forças, se é tão abundante assim os soldados do norte? Não faz sentido. Tudo dá a entender na história de que quando o Robb reúne os seus 13 mil soldados ali para descer pelo gargalo, ele já estava usando o máximo que ele podia das forças nortenhas. Senão depois ele não precisaria ter reatado com os Frey. Ainda mais porque o problema do Robb era o fato do gargalo de Fosso Cailin ter sido tomado pelos Nascidos de Ferro. Ou seja, se ele tivesse 20 mil soldados à sua disposição ainda no território nortenho, seria muito simples para ele retomar Fosso Cailin, porque era um território muito fácil de ser tomado pelo norte, mas muito difícil de ser tomado pelo sul.
Então, essa estimativa dos nortenhos poderem reunir 35 mil homens simplesmente não faz sentido nenhum dentro da história. Então, ou é uma inconsistência que a gente tem do próprio George R. R. Martin, que é um problema que a gente tem com os exércitos, ou realmente é uma informação que veio de fora, né, que não foi o Martin que confirmou e que não se aplica dentro da história de forma nenhuma. Mas é isso, por isso que eu quis trazer uma visão um pouco mais, não diria realista, mas aprofundada sobre o tema, e no futuro eu quero continuar com essa saga analisando outros detalhes aí da geopolítica de Westeros como um todo, beleza? Mas é isso, deixa um like se vocês gostaram, comentem que eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. E caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até lá.